Bom dia, Instagram, tudo bem com vocês? Ai, eu quero achar um. Bom dia, bom dia, bom dia. E aí? Tô bem feliz de estar aqui hoje. Terceira semana do Guerreiro Espiritual. Olha que legal. Terceira semana. Eu estou de fato dedicada a praticar várias habilidades do guerreiro, né? E hoje eu quero falar de 5 características. Por que o corretor na hora que é característica do guerreiro? E aí, por que eu acredito muito que falar nessa construção do guerreiro apoia os empreendedores, apoia os empresários, apoia você que está aí também no processo de mudança na vida. Vou colocar um filtro aqui. Olá, Dornelas, tá boa? Mari Ivani Dornelas, é isso? Mari? Então, esse ponto dos 5, falar dos 5 sentidos, né? Falar dos 5 características do guerreiro espiritual é reconhecer que você, enquanto empreendedor, enquanto pessoa, enquanto ser humano que deseja contribuir para um mundo melhor, que está enfrentando vários, olá Roberto, que está enfrentando vários desafios nesse momento, você reconhece em si algumas características que são essenciais, que são as 5 características do guerreiro espiritual. E eu percebo que quando nós desenvolvemos essas características, quando nós deixamos essas características ser praticadas no nosso dia a dia, nossa criatividade melhora, a nossa capacidade de lidar com os desafios, de aprender e de usar tudo que acontece à nossa volta para nos elevar, para crescer, para desenvolver e para evoluir. Então, fazer a escolha enquanto guerreiro espiritual é fazer uma escolha de que você tem, primeiro, uma arma fantástica, que é a espada do seu coração. A espada representa o seu coração. A verdade que está internamente no seu coração é que faz com que você tome as decisões, você reconheça o que está acontecendo à sua volta, você toma posse dessa força inata que todo ser humano tem. Eu tenho estudado bastante, observado muitos clientes, o quanto a força inata, ela sempre está aí, dentro de você. O nosso maior desafio é tomar consciência de como é que ela se dá, sabe? Como é que ela funciona. Porque todo ser humano, uma vez vivo, agora, nesse exato momento, ele tem essa força que está aí dentro, que é interna. E é dessa força que tem uma associação e uma semelhança com o guerreiro espiritual. E eu quero trazer aqui hoje para vocês, acho que o áudio está baixo, né? Eu quero trazer hoje aqui para vocês as 5 características desse guerreiro. São 5 pontos, 5 características que às vezes pode ser visto como algo simples, algo que você acha, é só isso, né? Mas isso demanda alguns comportamentos, algumas atitudes poderosas, inclusive. Olá, Gabriel. E nesse ponto das atitudes poderosas, para você sustentar exatamente as características do guerreiro espiritual. Se assim for sua escolha, né? Se essa for a sua vontade, se você tiver a fim de mudar o campo de visão do negativo, né, da vítima, para o processo de protagonista, sujeito da sua história, onde você faz suas escolhas conscientes, onde você sustenta essa habilidade de ser responsável por si mesmo, né? Porque responsabilidade é o ponto de que é a capacidade de responder ao que a vida, a todas as circunstâncias que estamos aí. Então, quando é que não temos a responsabilidade? É quando nós não estamos reconhecendo a nossa capacidade de responder às circunstâncias da vida. Então, eu vou começar falando aí das 5 características, né? Quais são elas?
Primeiro ponto, esse aqui foi sem noção, tá, gente? Desculpa. Primeiro ponto Olá, Carlos, tudo bem? Primeiro ponto das 5 características do guerreiro espiritual é a aceitação. É muito legal pensar na aceitação como um ponto de construção e de desenvolvimento de que não é um estado mental, emocional, espiritual de ser. É o seu ser, assim, a aceitação está em nós. Não é uma tomada de consciência emocional que me faz aceitar. A aceitação ela é exatamente como ela está. Ei, Joey, seja bem-vindo. Ela é exatamente como está. Então, a aceitação, ela não tem um desdobramento. Ela não é... Carlos, você pediu aqui para entrar, é isso mesmo? Se você quiser, eu compartilho só porque às vezes a pessoa bate sem querer. Depois você confirma aqui para mim. Qualquer coisa eu permito aqui. E aí a gente entra compartilhando a tela. A aceitação, ela é um lugar onde você escolhe perceber que tudo que está acontecendo à sua volta e está tudo bem. É um ato de não passividade. É uma escolha de ser responsável e lidar com o que está acontecendo. Então, aceitar não significa ser passivo, não significa construir uma realidade linda, bonitinha, tá tudo bem funcionando. Não, é você ser um guerreiro espiritual. Aceitação é a primeira lei, né, enquanto guerreiro espiritual. É a primeira característica e também a primeira lei espiritual em que você decide praticar e aceitar. Então, aceitar tá como né? Bom, estamos aí nessa realidade de isolamento. Eu tinha um trabalho que era presencial e não posso fazer mais. Agora é necessário fazer um processo de mudança, de inovação, de criação. Eu estou reaprendendo algumas coisas, estou aprendendo outras. Escolho fazer o meu trabalho dessa forma. Escolho viver a minha vida convivendo de forma amorosa com a minha família. Enfim, aceitar significa levar a sua mente para o que já está e assim você conseguir construir escolhas que te apoiem cada vez mais. Ei, Paulinha, bom dia! Então, aceitação é o primeiro ponto do guerreiro espiritual. O segundo ponto, né, do guerreiro espiritual é a cooperação. O que significa cooperar? Quando é que eu coopero? Gente, é muito legal isso porque, assim, cooperar com a vida significa perceber que estou vivendo aquilo e não resistir à realidade. Ela é um desdobramento da aceitação. Mas quando é que eu coopero, né? Quando eu sigo o fluxo natural do que já acontece. Então, se é o isolamento, ok, não adianta eu ficar resistindo e brigando, né? Não adianta eu ficar acusando os países que foi a culpa deles que aconteceu, foi X, Y, governo. Não adianta, cara. Tipo, você é dono da sua vida agora. E você coopera com o que está acontecendo. E o que é cooperar? É te apoiar de forma positiva para você fazer um caminho que permita que a vida continue no fluxo natural dela. É necessário que ela continue. Então, aceitação e cooperação é bem semelhante e são pontos essenciais. Eu vou trazer para vocês aqui uma construção que eu me dei conta, né, e estudando um pouco sobre como cooperar com tudo, né? O que é cooperar? Então, cooperar significa você sabe que não está no controle. Olá, Eunice. Oi, Maria Nunes. Você sabe que você não está no controle, mas parece que você está. Por quê? Porque você passa a cooperar com as coisas que estão acontecendo à sua volta e você se torna consciente de que cada escolha que você faz é para facilitar a sua vida, era para seguir o fluxo, é para continuar o que é preciso ser feito, né? Esse é um dos pontos. Uma outra coisa, próxima característica, então eu falei da aceitação como característica do guerreiro espiritual. Aceitação não significa passividade, pelo contrário, significa ter a força de se responsabilizar pelo momento presente e ter a capacidade de reconhecer que dar conta e fazer por onde. Aceitação, que é esse lugar, essa cooperação, né? Cooperação é exatamente esse lugar de, cara, eu vou cooperar com a minha vida, eu não vou resistir, não vou reclamar, não vou ficar criando justificativa porque eu tenho que fazer isso, não tem isso, aquilo, né? Cheio de coisas querendo justificar às vezes por não querer cooperar. A vida já tá aí, a vida já funciona. O que você tem que fazer? Você faz para além do funcionar, sabe? Porque ela já funciona como tá aí.
como... E aí tem uma pergunta super legal que é: o que você pode fazer internamente para realizar mais do que já funciona? Então, assim, a vida já funciona, né? Como é que você... O que você dá de si para fazer com que ela funcione a mais, né? Olá, DN, evangelista. Ah, depois você põe seu nome aqui, DN, porque eu para mim falar com você diretamente. Eu gosto de saber quem é que tá aí do outro lado, me ouvindo. Tá fazendo sentido, gente, isso que eu tô dizendo do guerreiro espiritual? Que a aceitação e a cooperação é um ponto das características da escolha para sustentar a verdade como grande espada do guerreiro espiritual. Ai, é a Débora. Oi, sua linda. Nossa, quantos anos que eu não vejo. Um beijo. E aí você tem o segundo ponto, que é entusiasmo. Gente, eu adoro essa palavra, entusiasmo. Vocês gostam também da palavra entusiasmo? O guerreiro espiritual, ele traz o entusiasmo como uma das características principais, porque primeiro que eu acredito que entusiasmo é estar em conexão com Deus, né? Eu tô bem, Débora, e você? Ai, gente, quantos anos, muito tempo. E seu irmão? Nossa, muitos anos que eu não tenho notícias de vocês. É legal, né? Como é que as redes também nos aproximam de pessoas que há muitos anos não encontra, e nesse momento também que nós estamos vivendo, eu tô sentindo que é muito bom, assim, eu me sinto entusiasmado, né? Oi, Natan, seu lindo. Olha aí, ó, Natan é uma pessoa, gente, que, assim, anos que eu não vejo, é meu primo, né? E tem muitos anos. Tudo bem com você? Ai, que saudade. Foi embora pro Rio e depois, eu não sei quando foi que eu ouvi, né? A Paulinha tá dizendo sim, onde a aceitação, o que devemos ter em primeiro lugar, em meu ponto de vista. Sim, onde a aceitação é o que devemos ter em primeiro lugar, exatamente. Então, a aceitação é um lugar, ela é desbravadora, assim, porque quando nós não aceitamos, a gente reclama muito, né? Eu reclamo, eu questiono, eu crio problema, né? Temos um grupo na Anhanguera e todos os dias falaram de você. Nossa, que lindo, que honra! Depois eu quero saber, Débora. Ai, que lindo, que lindo. Quero saber quem foi a Anhanguera. Eu lembro que era Yuri, Tadeu, Badengó. Ai, gente, é tão bom, né? Isso quando você lembra assim. Nossa, eu fui muito feliz nessa época. Sou feliz hoje. E assim, não aproveitei muito na Rua Anhanguera. Gente, pra quem não sabe, não é de Montes Claros, a Rua Anhanguera é uma rua que tem no bairro Funcionários, assim, eram todo mundo parecendo da mesma idade, e a galera se curtia, né? E era muito, muito, muito legal. Eu gostava muito. E uma das coisas que eu aprendi, inclusive, nessa época da minha adolescência, é perceber aquilo que o meu coração estava trazendo como verdade, né? Porque às vezes na adolescência as emoções se confundem e você acaba indo para um lugar onde não é de fato o seu lugar e a sua história e as suas escolhas, mas você vai muito pela influência. E eu percebi isso, e na adolescência foi um lugar onde que eu pude reconectar, né? Assim, foi diante dela, depois de um tempo, claro, lá para os 19, 18 anos, foi que essa verdade consegue ser ouvida, né? Que é a verdade do coração, que é uma das características do guerreiro espiritual, que é a grande arma dele. E o próximo ponto, depois da cooperação, é o entusiasmo. Então, o entusiasmo tem uma coisa que eu gosto, que é a energia derrama sobre você. Né? Quando você está entusiasmado, né? Eu amo compartilhar quando eu aprendo algo, e essa live pela manhã já tem mais de 50 dias que eu tô fazendo ela, assim, sei lá, deve ter uns 3, 4 meses, muito mais que isso. Foi em fevereiro que eu comecei. E assim, pra mim é um presente poder compartilhar aqui o que eu aprendo, sabe? Porque quando eu falo, eu escuto, eu troco, né? Eu gosto de trocar, e isso me gera entusiasmo. Então a energia derrama sobre você. Isso é ter entusiasmo. E essa é uma característica forte do guerreiro. Ele permite ser derramado por essa energia, para receber essa energia, para potencializar essa energia. E aí ele fazer todas as outras coisas, né? Lembrando que escolher fortalecer seu guerreiro espiritual não quer dizer que a vida é linda, que não vão ter problema. Pelo contrário, é saber que você tem uma reserva ali, né? Que você tem uma poupança, e que todos os desafios que você vai encontrar, você tem a aceitação, cooperação e entusiasmo como ponto de construção para enfrentar esse desafio, porque você tem energia, você tem disposição.
E isso é muito lindo. Próximo ponto é a empatia sobre todas as coisas. Nossa, eu acho essa característica desafiadora, assim. Eu não sei se vocês já tiveram uma experiência de praticar a empatia. Entusiasmo é onde também nos faz acreditar que somos capazes. Verdade, Paulinha, também acho. Eu acho que quando eu tô entusiasmada, eu tô animada, eu tô com vontade, eu quero enfrentar as coisas da vida, né? Entusiasmo gera essa capacidade, esse reconhecimento, né, de acreditar em quem somos e também beber dessa fonte que tá aí, né? E que às vezes nós não temos muita consciência dela. Como é que é pra vocês a empatia, hein? Empatia é algo que eu sinto que é um ponto bem evolutivo, assim, do guerreiro, sabe? Porque empatia não é se colocar no lugar do outro, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Eu não gosto de colocar a empatia como esse lugar. Mas empatia, tem um videozinho da empatia da Brené Brown com uma girafa, um desenho super simples, assim, muito interessante sobre a empatia. E aí ela fala desse lugar, que a empatia é uma escuta profunda do que o outro traz, numa abertura em que você apenas ouve e você não, né? Você não julga, você não critica, você não diz que tá certo ou que tá errado. Você tá ali como uma escuta profunda e às vezes você nem faz intervenção, porque às vezes o outro tá querendo só falar, né? Ele não quer intervenção, ele não quer, né? Ele só quer ser ouvido, assim, ele só quer construir essa escuta. A Débora falou que acho que o que mais atrapalha a empatia é o hábito do julgamento. Julgar nos deixa em uma posição de poder, ser julgado nos suga o entusiasmo, verdade. O Carlos coloca que empatia é acolhimento do outro. Que lindo. Nossa, verdade, assim, adorei. Engraçado que Débora, você é psicóloga, não é, Débora, também? E o Carlos também. Eu acho que a empatia é uma competência do psicólogo, né? Eu acredito muito que os psicólogos, eles vocês, imagino que vocês são estimulados isso na universidade, não sei, passa pela minha cabeça aqui isso, e que com o tempo vocês vão sendo maestros na empatia, né? Eu acho que o psicólogo é bem a Isabela, seja bem-vinda. Eu acho que o psicólogo é bem esse lugar mesmo, assim, de maestro da empatia. Ai, que lindo. Eu amo. Eu tive vários sócios, assim, tive vários negócios na vida. Todos os meus negócios eu tive psicólogo como sócio, assim. Só meu último que não. Porque eu amo mesmo, assim. A forma de ouvir é de fato uma expertise, né? É a prática da empatia. E eu sinto que quando é que eu faço a empatia? Quando eu abro mão, eu dou espaço dentro do meu ser para ouvir o que o outro traz e às vezes apenas dar como escuta, né? Não dizer... um exemplo que a Brené Brown fala é engraçado, que ela fala, às vezes uma pessoa te conta, fala, nossa, minha filha, não sei, tá com algum problema, e isso e aquilo, e aí o outro diz assim, pelo menos você tem filha. Outra que ela fala eu tenho que fazer comida hoje em casa, e aí a girafinha fala, pelo menos você tem o que cozinhar. Isso é a falta da empatia, né? É bem esse lugar, assim, do julgamento, do poder que a Débora trouxe. A Paula fala, anda do lado da aceitação. Bem verdade, bem verdade. A empatia é, assim, bem coladinho, né? Porque quando eu aceito e compreendo o outro, eu não vou ficar ali, né, naquele mimimi, colocando uma série de coisas. E tem a última característica, é a compreensão. E aí, o compreender todas as coisas, eu acho que passa pela aceitação, passa pela empatia, passa por cooperar com a vida, por gerar entusiasmo, por aceitar e perceber. E aí você compreende. E aí, na minha escrita aqui sobre compreensão, né, do guerreiro espiritual, eu construí uma compreensão. Isso não significa que pode explicar todas as coisas. Então, você não está no controle da vida, assim, né? Você não está na explicação de todas as coisas que está acontecendo no seu interior ou fora de você. Na verdade, você compreende que essa é a experiência. Essa é a experiência. Então, desse momento que nós estamos vivendo, é isso, né?
essa é a experiência do isolamento, do cuidado, da higiene, da cultura colaborativa, da aceitação, do desenvolvimento de volta para casa, né? Do cuidado do nosso interno. Então você compreende que está aí. E compreensão é atravessada para mim antes da aceitação, né? Quando eu aceito, eu compreendo. Quando eu não aceito, a compreensão não acontece. Fez sentido para vocês? Quero saber aí do outro lado da tela como é que tá essas 5 características aí do guerreiro espiritual. E como foi para vocês ouvirem isso. Um dos exercícios práticos, pensando bem na espiritualidade prática, né? O guerreiro espiritual, ele é o lugar da espiritualidade prática. É perceber, primeiro, um exercício super simples, que é assim, o que nesse momento eu não estou aceitando, eu não estou praticando qual dessas 5 características nesse momento não está presente em meu ser? E qual delas das 5 estão presentes? Então, eu, por exemplo, percebo que em mim está presente a compreensão, está presente a aceitação, o entusiasmo, a empatia. Eu tô com alguns desafios com a empatia. Por isso que eu falei tanto que ela é desafiadora, né? Eu acredito que ela é a que eu não estou praticando e que eu posso praticar. E uma das coisas que me ajudou muito na prática da empatia foi a respiração, né? Porque essa respiração, ela oxigena o cérebro e isso te facilita soltar o julgamento. Fazer com que o julgamento vá embora. E Érica, e aí você consegue soltar o julgamento e deixar que a empatia se torne uma prática, né? Da característica do guerreiro espiritual. Então, acredito que é isso. Bom, a Paulinha tá falando que, na minha opinião, a aceitação está no primeiro lugar, pois ela, aceitamos, já engloba tudo. É porque ela é a mais difícil, né? Porque você atravessou a aceitação, você atravessa qualquer coisa na vida, assim. Tipo isso. Mas vamos lembrar o seguinte, então, das 5, qual aquela que não tá mais presente? E aí você pode se comprometer com você, no sentido de, nesse momento, o que você pode fazer de pequeno que seja, sabe? Bem, uma ação minúscula que você pode fazer hoje para praticar uma dessas características, para fortalecer o guerreiro espiritual que está internamente e fortalecer a sua conexão com o seu coração. Eu quero agradecer o tempo de vocês, né, a disponibilidade para estar aqui hoje pela manhã. Segunda a sexta eu faço essa live, já é a 3ª semana que eu faço do Guerreiro Espiritual. Eu vou fazer 5 semanas, então nós temos aí 3 semanas para frente. Estou entrando na 3ª semana e vou trazer para vocês sempre essa reflexão do que fortalece o guerreiro, porque eu acredito que nós estamos num momento em que a luta interna acontece. E se eu tiver ferramentas que fortalece, né? Sua fala tem... Claro que é exatamente do John Roger. Chama Guerreiro Espiritual o livro. Eu tô baseando nesse livro, em um seminário que ele fez também, que não tá traduzido. Muito bom acordar, Maria Nunes está dizendo aqui. Que bom, fico feliz. E aí também eu acabei desenvolvendo também uma associação com vários outros livros dele, que ele traz essa referência do guerreiro. E aí eu criei todo umas 5 semanas. Aí quando eu fiz um seminário semana passada, que eu participei, e a Alana trouxe que o John Roger, ele viveu na construção do guerreiro, né? Ele é um norte-americano, fundador do movimento da transcendência interna da alma. Ele fez um processo muito legal para esse dizer, beijo, Débora, gratidão, viu, pela presença de vocês. E ele fez essa experiência de 5 semanas, e aí eu resolvi viver essas 5 semanas também, né, para ver o que acontece, porque isso me gera entusiasmo. Então é um exercício, acontece todo dia pela manhã, né, às 8, e eu tenho sempre 20 minutinhos, assim, hoje eu até passei, né, 4 minutos, e aí eu vou continuar. Então eu comecei há 2 semanas atrás, eu tô na 3ª semana do Guerreiro, eu tive a intuição de começar a falar sobre isso, e aí por coincidência, no encontro da semana passada, isso se desdobrou.
Então, gratidão aí pelo tempo de vocês, pela presença. E amanhã, às 8 da manhã, eu estarei aqui. É sempre assim, 20 minutos para dar uma partícula aí espiritual, para fortalecer você que está na jornada de trazer o que é seu para o mundo, a sua autenticidade. Eu acredito que o guerreiro espiritual faz isso. Ele fortalece a sua conexão com as suas atitudes através da alma e educa a sua personalidade viciante. Amanhã eu falo mais sobre isso. Um beijo, beijo Carlos, beijo para todos vocês, gratidão, gratidão Paulinha. Até amanhã, às 8 da manhã.